Meus amigos, boa tarde. Como quem se posiciona ao longo do dia, entre a noite e a manhã, eu os cumprimento neste momento do meu cotidiano. É preciso que me apresente a vocês dentro do curso da vida de cada um, situando o homem atomisticamente enquanto unidade, indivíduo dentro da perspectiva plurima universal da sociedade. Vamos falar hoje sobre carreiras jurídicas, mas tão em moda, tão em voga a questão da alimentação, que eu me disponho a iniciar falando sobre gastronomia intelectual. É que puxo de um médico, filósofo, humanista da Espanha, Gregório Marañón, que viveu o século passado, a ideia que tenho sobre alimentação física e sobre alimentação espiritual e intelectual. Dizia ele: enquanto jovem, você pode saciar o seu apetite, comer quanto quiser. É uma casa em construção. Depois de adulto, deve moderar no seu apetite, sob pena do excesso, porque a casa já está construída, tudo que vier de excesso vai vir para deformá-la ou destruí-la, de forma que em termos de matéria você só fará a manutenção. No campo do intelecto, eu nunca vi alguém que tivesse o fartamento do apetite intelectual. Nunca sabemos o suficiente e, tendo absoluta certeza de que muito ainda tenho por aprender, levo até vocês, famintos como eu, aquelas dúvidas existenciais de quem talvez, por ter vivido alguns anos a mais, pode ter a liberdade de lhe dirigir as palavras falando sobre carreiras jurídicas. E por carreiras jurídicas não quero setorizar, nem dizer que uma seja melhor do que a outra, porque a experiência é uma projeção do indivíduo para com o mundo, é como a justiça, uma projeção estética. Eu pessoalmente posso achar isto mais importante do que aquilo. O seu raciocínio, o seu intelecto, a sua vivência no mundo vai lhe dar preferência de uma sobre outra profissão. Ninguém pode dizer do que não gosta se não experimentou uma outra profissão. E aí vem aquela frase profundamente filosófica de Fernando Pessoa: o que fui, o que não fui, tudo isso sou. O que eu teria sido se tivesse decidido na minha vida profissional ser advogado? Seria mais ou menos feliz do que o promotor de justiça que sou hoje? O que teria sido a sua vida se, em vez de cursar direito, tivesse decidido pela medicina física, já que o direito, diria Platão, é a medicina da alma? O que teria sido de você se, em vez de o direito, isto que não tem uma regra absoluta, fosse a matematização do pensamento nas ciências exatas, como é a engenharia ou a física? O que teria sido de mim se, em vez de ser promotor de justiça, houvera sido juiz de direito? Magistratura, do francês magistrature, magistrat debout, juiz em pé é o promotor na França, ou magistrat assis, o juiz sentado. Há uma só carreira na França para o juiz e para o promotor. O membro do Ministério Público, o parquet, é um juiz, é o juiz de acusação, e se ele quiser, durante 6 ou 7 meses, será o juiz que julgará. Uma carreira única, diferentemente do Brasil. Mas quando nós separamos as carreiras, nós não bipartimos a ideia. Foi uma inteligência nacional que, como quem cria o mecânico e o eletricista para o automóvel da justiça, entendeu de dizer: este será juiz e aquele promotor. Mas um não é menos importante que o outro, tampouco o advogado ou o delegado. Somos todos filhos da mesma Têmis, a mãe justiça que nos concebeu enquanto deusa para alteá-la. Você amesquinha o cargo de juiz se você for um mau juiz. Nem o rótulo de ministro lhe dará importância se você for apequenado enquanto homem de ação. Nem tampouco você será aquietado nas vestes do mais humilde advogado, se você deu dignidade à sua beca. Não existe o cargo grande de per si. Existem pessoas que fazem estes cargos importantes. Existem pessoas, por outro lado, que buscam engrandecer a sua instituição, enquanto outras fazem o furo no barco da justiça, mas não podem comprometer no alto mar do saber o rumo que deve ser seguro e certo das grandes embarcações, como das grandes aeronaves de quem cruza o céu de um destino e da busca de uma vocação.
E se falo por vocação, é porque a maior dúvida que deve acometer o espírito de um acadêmico de direito é se perguntar se tem ele vocação para alguma das carreiras jurídicas e dentre todas, qual delas será ele eleito. Eu nunca descobri alguém que nascesse já com o carimbo na testa de dizer a minha vocação é esta. Todos nós, homens de humos, produtos da terra, nascemos igualmente. E morreremos a mesma morte. No dizer do mesmo Fernando Pessoa, o homem é apenas um cadáver adiado que procria. Todos nós, nesta peregrinação da terra, temos inquietações, dúvidas. E a dúvida não é um estado, como se diz, estou em dúvida. Ninguém pode estar em algo que é oscilante. A dúvida oscila entre a afirmação e a negação. Portanto, ninguém está em dúvida, pode tê-la ou não tê-la. Mas estar em dúvida de estática é impossível. O pêndulo das nossas inquietações pergunta a todo tempo se estamos a escolher uma carreira correta e qual seria esta nossa carreira correta. Muita gente faz estágio com um juiz de direito e imagina que a figura do juiz é aquilo que ele projeta enquanto estagiário e, portanto, ele diz, quero ser magistrado. Um outro estagia com um bom promotor de justiça e diz, quero ser como ele amanhã. Já um terceiro, conhecendo um juiz, um promotor ou um delegado de quem não simpatize tremendamente, diz, isto eu não quero ser. De forma que nós costumamos confundir o homem com a sua toga, com a sua beca, com o seu rótulo ou carimbo social. Mas vocês já viram se há uma harmonia de procedimento em todo um quartel do exército ou da polícia militar? Eles usam a mesma farda, mas sob cada uma daquelas fardas palpita um coração diferente, há uma alma diferente, algo que os impulsiona ou os detém, como quem revela o herói no momento do perigo. São as pernas, talvez, que fogem ou ali permanecem para arrostar e enfrentar o perigo. A farda é parecida, mas a ação de cada homem, de cada mulher, faz a história diversa de uma instituição. Batalhões jurídicos recebem o mesmo rótulo de advogado, mas só um foi Rui Barbosa. Batalhões jurídicos recebem o rótulo de promotor ou de juiz, mas só alguns se destacam. Da mediania, da rotulação, da etiquetagem, muitos são eleitos, mas poucos os escolhidos. Porque a vida, como dizem os chineses, pode ser uma caminhada de 40 quilômetros, mas ninguém a concluirá se não for dado o primeiro passo. O primeiro passo de uma carreira jurídica não é a perspectiva de ter a certeza de que você tem ou não jeito, à falta de palavra melhor, para esse cargo que você pretende. Porque o jeito você só descobrirá depois de exercitar-se nesta ação promotorial, advocatícia ou da magistratura. Não existe o jeito por antecipação, como ninguém aprende a nadar somente lendo nos livros. Tem que entrar dentro da água. Eu nunca vi natação na teoria. Os livros de direito, eles nos trazem ideações, elucubrações jurídicas, regramento, normatizações, uma forma de pensar que, em última instância, é a ausência total de uma regra absoluta, porque o direito não é matemático. E não sendo o direito um filho dos céus, mas um produto cultural da humanidade, esta mesma humanidade tem diferentes culturas, metodologias, sistemas, modos de interpretação. Cada um projeta de per si, particularissimamente, a sua forma de enxergar uma situação concreta. E, portanto, este juiz absolve uma mesma situação que o outro condena. Este promotor acusa, enquanto o outro pediria absolvição. Este advogado aceita a causa, enquanto o outro entende ser uma causa pouco escrupulosa a aceitar. De forma que o cargo não nos reduz a inteligência e tampouco nos impede a ação. Somos nós que fazemos o cargo, não é o cargo que faz a gente.